Olá, e vamos a mais um vídeo da série Para Gostar de Finais. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, gosto muito de finais artísticos, ou também chamados estudos ou composições, que são finais. São poucas peças, geralmente tem um desfecho muito bonito. Outras vezes não, outras vezes como esse que eu vou mostrar é interessante, é curioso, mas não tem aquela beleza extraordinária. Mas o que eu quero mostrar com os exemplos de hoje é que os estudos ou finais artísticos têm componentes de estratégia, assim como nas combinações ou em todas as áreas, mesmo que não seja uma posição puramente estratégica, o elemento estratégico está ali. Separei 4 estudos ou finais artísticos onde aparece o tema do bispo mau, que é aquele bispo que está bloqueado pelos próprios peões. Aqui vai ser um caso bem exagerado. Então o primeiro lance está pedindo, né? Não vamos dar casa para o cavalo capturando, né? Capturando ele ganha a casa C7 e acabou, ele vai ganhar peões ali. Então C6 é o primeiro lance, o cavalo ficou sem jogo. Então, totalmente inativo, e a essência do xadrez, para mim, é a expressão atividade. Atividade das peças, atividade maior ou menor atividade vai definir quem está bem e quem está mal. Então, aquele cavalo está inativo, enquanto o cavalo das brancas está aqui numa casa excelente, na frente de um peão isolado, deixando o bispo aqui sem casas e sem poder avançar o peão para liberar o bispo. Então esse é um conceito estratégico que você pode ter nesse trecho aqui. Você está visualizando uma boa posição do cavalo. Então xadrez posicional. Ele tira o bispo e o rei começa a manobrar. Ele dá um tempo, né, para agora entrar por aqui para tentar criar o zug. Se ele tivesse vindo direto, poderia chegar o rei preto agora, e aí ele não teria lance para fazer, teria que então ele começou triangulando logo de início. Ele, em vez de ir direto para H5, ele veio para G4, aí pretas tiveram que já fazer o lance, e agora começam a ficar em zug, tem que jogar com o rei, única peça que pode mover, quer dizer, o bispo também, mas aí ele entra com o rei, e entra mais um pouquinho ali na posição. Agora o rei preto está preso à defesa do bispo, mais uma vez tem que seguir com o bispo, cheque, e o rei vem entrando. Rei F7, continua aqui sem lance, tem um lance só aqui de peão. Agora, se capturar o peão, o bispo foge, e aí como é que vai ganhar a partida? Então ele dá cheque e o rei tem que afastar, e aí cai o bispo. Então as brancas jogaram em cima dessa pouca mobilidade do bispo, um bispo mau, né? Pela definição, um bispo bloqueado pelos próprios peões. Então nem depois que ele veio aqui ele consegue jogar, ele continua bloqueado pelos peões em casas da mesma cor do bispo. Vamos ver outro exemplo. Olha, esse aqui já parecido com o anterior, já temos aí o cavalo totalmente fora de jogo e o bispo também totalmente mal. Então vai ser mais ou menos o mesmo processo do anterior. Ele vai cercando com o rei e vai aproximando aqui com o cavalo. Cavalo F6, rei D8, rei F8. Agora ele tem que manobrar cavalo G8, cavalo H6 e cavalo F7. Empurra o rei preto mais um pouquinho e traz o rei branco. Agora vem para cá, rei B7, cavalo manobra de novo, cavalo E5, bispo A8, cavalo G6, bispo B7, remate, né? Olha só, que interessante. Eu não tinha visto esse mate antes, agora estou vendo, muito bonito. E então ele joga o rei, e aí o rei branco entra mais um pouquinho, rei A7, rei C7, e agora bispo B7, o cavalo manobra por H8, vem por F7 e joga em D8.
O bispo vai para 8, única casa, e agora, para deixar em zug, não tem lance nenhum, rei C8. Não tem lance de cavalo, não tem lance de rei nem de peões, o único lance aqui possível seria de bispo, e ele vai capturar e depois manobrar lentamente. O rei só vai poder ficar aqui em A8 e A7, e depois ele captura com o cavalo, vai capturar esse ponto fraco aqui. Então vimos mais uma vez um exemplo de como peças inativas podem comprometer toda a partida. Então aqui, mesmo com material a mais, o que define aí a vantagem é a atividade das peças brancas. Vamos ao próximo. Aqui já é um pouco mais simplificada a posição, mas o tema vai ser muito bonito, vai começar a ficar bem interessante. Bom, aquele é o bispo mau, tá? Na mesma cor aqui o peão, e ele pode fugir, né, e até depois ficar nessa diagonal maior, pronto para sacrificar. Então tem um perigo aí das pretas conseguirem empatar. As brancas não querem deixar o bispo escapar, então cheque e prenderam o bispo. Bom, mas esse cavalo aí, será que vai conseguir se manter? Não, ele não vai se manter aqui, mas olha o que vai acontecer. O rei vai atrás do cavalo, o rei branco avança pelas casas pretas. Rei E8, rei G5, captura, rei H6, e o bispo não tem lance, o rei tem que se afastar, está em zug, né? O rei se afasta e as brancas ganham o bispo. Definição aí do bispo mau, o bispo que ficou totalmente preso. E aí esse final é muito fácil, né? Vamos colocar aqui, bom, aqui já captura, se defender, simplesmente rei G7 e cai o peão. Bom, e agora vamos terminar com o final do Troitsky, que foi um compositor de finais artísticos muito famoso, e temos aí o conceito do bispo mau. Bispo bloqueado, né, pelos próprios peões. Então só de existir esse peão aqui já define que esse bispo é mau. Aqui esse peão ainda pode avançar, mas não vai ter tempo. E ele tem essa diagonal aqui também, quando ele vem para cá ele tem essa diagonal. Mas o que o Troitsky vai fazer em primeiro lugar? F6. Fechou a diagonal que eu tinha apontado. Depois de peão toma, ele segue perseguindo o bispo mau. Rei B7, rei D8, rei C8, rei E7, rei D7, rei F8. Agora ele tem que dar um cheque para dominar a casa H6. O rei se move, aí continua a perseguição ao bispo. Rei A8, bispo G7, rei F7, bispo A8 e rei G8. Então vimos nesses 4 exemplos que os conceitos estratégicos também podem ser estudados através dos finais artísticos. Então você vai estar treinando cálculo, vai estar treinando aí a sua imaginação para soluções sempre possíveis no xadrez. Nunca podemos desistir, existem possibilidades incríveis, e você vai estar podendo ver também um pouco de estratégia, porque tudo tem estratégia como pano de fundo, mesmo nas mais complicadas combinações, o elemento estratégico está ali presente. Então é isso, até o próximo vídeo da série Para Gostar de Finais. Até lá, valeu!